só de sacanagem, de Elisa Lucinda. Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro que reservo duramente para educar os meninos mais pobres do que eu, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais, esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, a minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes a minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos nós brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Meu coração está no escuro. E a luz é simples, regada pelo conselho simples de minha mãe, meu pai, minha avó e dos justos que os precederam. Não roubarás. Devolvo o lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu, minha filhinha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar, até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar e sobre a qual a minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só o culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesta ainda vou ficar, só de sacanagem. De não deixe de ser boba, desde Cabral, que aqui todo mundo rouba, eu vou dizer não importa. Será esse o meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho e meus amigos vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo, a gente consegue ser livre, ético e o escambau dirão é inútil. Todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal, eu direi, não admito. A minha esperança é imortal. Ouviram? Eu repito, imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. A cada semana, o Via Literário Encontros em Prosa e Verso tem a alegria de receber um autor, uma autora, um escritor, uma escritora que fazem parte do catálogo editorial da Via. Nessa ocasião, nós falamos sobre vida e obra, sobre o cenário editorial e literário, sobre a formação de leitores, mas também falamos sobre as contribuições deste autor e desta autora para o cenário e para o contexto no qual eles estão inseridos em termos de fomento à cultura, ação política e social e formação para a cidadania. No encontro de hoje, eu tenho a alegria de receber ele que é graduado em História pela UESC, mestre em História pela UNEB, é escritor, é político, preocupado com a sua comunidade, coloca o nome à disposição para contribuir na transformação da realidade em que vive. Ele é professor da rede municipal e estadual na cidade de Piauí, conterrâneo de Euclides Neto, de Jorge Pato, Zé Américo, poeta, e ele tem o mesmo quilate dessas figuras, porque é autor dos Despossuídos da Terra, uma grande obra de referência, fruto da sua dissertação de mestrado, e sido o Pequeno Cidadão. Eu estou falando do escritor Albione Souza, que está aqui com a gente, e para quem eu vou perguntar, Albione, para além dessa brevíssima descrição de uma biografia extensa que é a sua, quem é Albione Souza, ele por ele? Albione Souza é neto de trabalhadores rurais, pela minha descendência materna, e pela minha descendência paterna, sou filho de pequenos produtores em sistema de agricultura familiar. São pessoas que vieram do campo, do trabalho braçal nas roças de cacau, sol a sol, e que teve uma mãe que incentivou ele desde cedo a se interessar pela história de Piauí, através das vivências da juventude da minha mãe, que não por acaso era professora também de ensino fundamental, de educação infantil. E essas histórias que minha mãe contava, desse passado na roça e também na cidade de Piauí, acabou até me influenciando na minha fase de estudos. Como? Influenciando como? Influenciando a conhecer o passado, a me interessar pela cultura
pelas tradições da cidade de Piauí. Então, a semente que minha mãe plantou, quando ela me ensinava as primeiras letras e me falava dos seus ancestrais, das onças de cacau, aquela semente germinou e brotou no momento que eu ingressei na universidade, fazendo meu curso de graduação e me apaixonando pela história e, para ser mais específico, pela história local e regional. Perfeitamente. Aí você me lembra Leonardo Boff quando diz que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, né? A importância... Albione, a gente tem roteiro, mas conversar com gente que tem repertório é fácil porque a gente subverte o roteiro com uma facilidade. Qual é a importância da história regional na formação da consciência cidadã? Tem uma frase que me interessa muito. É uma frase africana que diz que um rio, quando esquece onde nasce, ele seca e morre. É um provérbio africano que tem muito significado nessa minha busca incessante em mergulhar nos estudos históricos locais e regionais. Por quê? Eu sempre digo, a gente é educado a ficar preso numa grade educacional que nos leva a estudar a história de Roma, da Grécia, do Egito, a história de lugares que a gente não tem raiz nenhuma, identificação, mas essa mesma grade curricular, ela nega aos estudantes o direito de se debruçar na história e na cultura do seu lugar, onde estão fincadas suas raízes culturais. E isso, assim, como professor, eu tento de alguma forma burlar essa grade, romper com essas grades e, por felicidade, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar no colégio que eu leciono, na rede estadual, que é o Complexo Integrado de Educação de Piauí, uma estação do saber, um formato de oficina onde cada professor pode escolher uma temática alternativa à grade e trabalhar com os alunos. E, a partir daí, eu venho compartilhando esse espaço para fomentar nos meus alunos, na condição de historiador, na condição de alguém que tem essa consciência da importância do lugar, como aquele lugar de estudo se vir como um lugar de discussão, de debate, de fomento, que possa percutir para além das quatro paredes da escola. Perfeitamente, perfeitamente. Você percebe que a conversa começou tão boa que a gente já está na entrevista antes de cumprir alguns rituais aqui no nosso programa. O primeiro é o autor, ele por ele, né? Então o Albione já trouxe pra gente quem é Albione Souza, ele por ele, para além dessa biografia, que eu resumi, porque se você for procurar aí quem é Albione Souza, você vai ver uma longa trajetória de contribuições. Mas nós temos também o A Ti Dedico, que é uma singela forma de agradecimento por meio de um poema, de um trecho de uma música, de um fragmento de um livro. E nós lançamos esse texto para agradecer, mas também para abrir a entrevista, né? Aqui nós subvertemos, mas tá valendo por quê? Porque esse texto está em 3 idiomas no início do seu livro Os Despossuídos da Terra. Os que lutam, de Bertolt Brecht. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam por muitos anos e esses são muito bons. Porém, há os que lutam por toda a vida. E esses são os imprescindíveis. Com base nesse texto que nós lhe dedicamos, Albione, o que te move como homem de luta? Então, esse poema de Brecht, ele fala muito forte em minha vida. Durante a nossa caminhada, e nessas várias facetas, o educador, o militante político, o engajado com as causas culturais e históricas, locais e regionais, o que a gente mais encontra são obstáculos, são barreiras, são dificuldades que são impostas, sobretudo por aqueles que deveriam estar na condição de parceiro, porque são responsáveis de gerenciar os recursos, o erário, os recursos públicos. Então, teimar em continuar acreditando na educação como instrumento de libertação, de desalienação, de subversão, por que não? É uma opção para os teimosos. Quem são os teimosos?
são aqueles que não desistem quando se frustram no primeiro dia, ou se frustram durante a primeira semana, ou quando se frustram durante um ano. Mas são os teimosos que Brecht trata como os que lutam, são aqueles que Paulo disse que combateu o bom combate E guardar a fé. e guardar a fé. Então, acho que nosso grande desafio, seja lá qualquer que seja, quaisquer que sejam nossas crenças, que a gente leve até o final da nossa missão. E essas missões que as circunstâncias, as escolhas e o universo têm me colocado, eu me considero hoje calejado e acredito que eu vou seguir adiante teimando em acreditar até o final. Porque Brecht diz que esses são os imprescindíveis, os teimosos, que não desistem das lutas no caminho. E você já transcende os territórios de Piauí, então você, além de ser imprescindível para sua terra, para sua gente, já passou a ser imprescindível para todos nós, né? Com uma obra de referência, uma pesquisa densa. E aí eu queria que você agora apresentasse para a gente um pouco como foi a construção de Os Despossuídos da Terra e das referências aí, Euclides Neto, todo o processo de construção da pesquisa dessa obra, porque essa é uma das obras de Albione que tem o selo da Via Literária. E a segunda, você, de forma assim, versátil, corajosa, mas também sem perder a verve da análise social, traz a literatura infanto-juvenil. Mas nós vamos falar dela em breve. Vamos primeiro pensar o Despossuído da Terra em sua estrutura, inspiração, um processo de pesquisa que culminou nessa obra densa e de referência. Então, Os Despossuídos da Terra foi uma obra escrita, concluída durante a minha estada no mestrado em História em Alagoinhas, no Campus 2, mas, porém, a garimpagem das fontes, o estudo, foi um estudo de 19 anos. Eu comecei a garimpar sobre a literatura de Euclides Neto, a biografia de Euclides Neto, a partir do momento que ele faleceu. Uma história breve, eu ingressei na universidade no curso de História em 1999. Ainda no primeiro semestre eu tive na casa de Euclides Neto para conversar com ele sobre o envolvimento dele com a região cacaueira, a produção literária. Isso aconteceu em outubro de 1999. Ele me dedicou um livro com a seguinte frase: Albione, cada um de nós vai andando pela vida e passando a tocha da liberdade para os mais novos. 6 meses depois ele falece. Em 5 de abril de 2000 ele falece. E eu resolvo pedir emprestado uma filmadora, uma máquina de filmar que eu nunca tinha pego, e filmei o velório dele. Aí a partir daquele dia eu resolvi que iria fazer uma pesquisa usando de fontes orais, depoimentos orais, mas filmado em forma de vídeo. E esse documentário, essas entrevistas, elas me possibilitaram um documentário chamado Euclides Neto, Homem e Seu Tempo, que foi orientado pela professora Janete Ruiz Macedo, que na ocasião também foi minha orientadora da monografia de graduação. E a partir daí eu inicio esse estudo sobre o Euclides Neto, sobre a gestão dele no município de Piauí. Inclusive o título da minha graduação, da minha monografia foi O Caráter Socialista da Gestão de Euclides Neto no município de Piauí. Porque ele vem de uma militância política no Partido Comunista durante o período que ele cursou Direito na UFBA. E quando ele tem a oportunidade de administrar uma cidade, ele coloca em prática muitos daqueles ideais que ele agasalhou durante a juventude. E entre 2000 e 2019, quando eu defendo minha dissertação homônima a meu livro, Os Despossuídos da Terra, eu faço uso de todas essas fontes, fotografias, depoimentos, documentos oficiais e, sobretudo, a literatura de Euclides Neto. O meu livro é uma mescla de história e literatura, porque é um livro historiográfico, é um ensaio
tratando da história, mas utilizando, dentre tantas fontes, a fonte literária. Então, esse documentário a gente encontra no YouTube? Está disponível, sim. Euclides Neto, O Homem e Seu Tempo, está disponível na minha página do YouTube, Albione Educador. Inclusive, aproveitar a oportunidade para citar meu Instagram também. Perfeitamente. Onde é que nós encontramos? Vocês me encontram lá no Instagram também, Albione Educador. No Facebook também, né? Estamos no momento de mídia. Exato. Então é importante compartilharmos e mantermos esses canais abertos. E agora nós vamos ver um trechinho do documentário de Euclides Neto no YouTube. Ipiaú, terra encantadora és tu, de futuro promissor. Ipiaú, vou cantar de norte a sul, tua fibra, teu valor. Ipiaú, terra encantadora és tu, de futuro promissor. Ipiaú, vou cantar de norte a sul, tua fibra, teu valor. Situado entre dois rios, teu progresso é um desafio a essa bela natureza que se curva ante a nobreza do teu povo varonil, orgulho do meu Brasil. Ipiaú, terra encantadora és tu, de futuro promissor. Ipiaú, vou cantar de norte a sul, tua fibra, teu valor. Entre dois rios, teu progresso é um desafio a essa bela natureza que se curva ante a nobreza do teu povo varonil, orgulho do meu Brasil. E depois de desfrutar da abertura do documentário Euclides Neto, O Homem e Seu Tempo, eu estou certo de que aquilo que ele colocou, Albione, na dedicatória, ele previu acertadamente. Ele passou a tocha da liberdade para alguém que foi capaz de honrar um legado. Então, quero lhe parabenizar e agradecer a você por ter preservado a memória desse homem e deste tempo, né? Tanto no documentário quanto no seu trabalho de pesquisa do mestrado, Os Despossuídos da Terra, que culminou com essa obra de referência, que é o seu livro, publicado pela Via Literário. Agora vamos falar sobre essa dimensão que para muitos foi surpreendente, porque da profundidade da sua pesquisa social, histórica, né, sociológica, você transitar para a literatura infanto-juvenil. Quem lê o livro ainda não foi publicado, será publicado em breve, também pela Via, Cido, o Pequeno Cidadão, nós temos a clareza de que o historiador e o pensador de ciências humanas e sociais está ali presente já do título. Mas não deixa de ser surpreendente porque nós estávamos esperando ensaios sociológicos, que você continuou publicando na universidade, tem vários textos. Mas eu queria perguntar, antes de mais nada, antes de você detalhar a obra, assim como você fez na resposta anterior, o quanto de Albione tem em Cido e no Professor Francisco, os protagonistas desse livro? Quanto de você tem neles? É um texto autobiográfico? Em que medida? Quais são as referências que estão ali expostas? Então, as personagens do conto Cido, o Pequeno Cidadão são personagens cruzadas por várias pessoas que eu convivi.
o professor, são vários professores, inclusive eu. O Cido, esse aí talvez seja realmente meu alter ego, seja um personagem influenciado muito pela minha vivência com minha mãe na minha infância. A influência dela como a minha primeira educadora, a que me contava as primeiras histórias da sua infância, aquela que se viu como a minha pedagoga, no sentido de ter me pego pelas mãos, não só literalmente como mãe, mas também como aquela que me orientou nos caminhos das letras. E a criação de Cido foi algo que me surpreendeu profundamente. Eu nunca me vi como um escritor de literatura infanto-juvenil. Achava muito lindo, mas não tinha ainda me descoberto essa minha verve. Porém, comecei a pensar e refletir. Eu costumo dizer que algumas coisas elas são elaboradas durante meus sonos. Durante minhas noites de sono, eu costumo acordar com algumas ideias férteis. E Cido foi uma dessas ideias férteis que foram gestadas nessas reflexões. E eu te digo, Rafael, meu caro Rafael, Cido foi escrito em uma tarde de domingo de carnaval. Se, por um lado, o Despossuído da Terra foi fruto de 20 anos de estudo e pesquisa de garimpagem, Cido foi gestado nas reflexões noturnas, mas quando eu sentei em frente ao computador, ele foi concebido em uma tarde de domingo de carnaval. Claro que ele foi lapidado, o processo foi longo de construção, porque eu optei em ilustrá-lo com um artista plástico, utilizando do seu talento manual. Não foi feito de uma maneira digital, né? Foi feito com o talento, com a demora necessária, com toda a lapidação necessária. E quero fazer referência e agradecer ao artista plástico Dante Teixeira, que é filho de um artista plástico talentoso chamado Floriano Teixeira, que ilustrou obras importantes e autores importantes como Graciliano Ramos, Jorge Amado. E ele herdou do pai esse talento e brilhantou muito o nosso livro, do Pequeno Cidadão, essa ilustração de Dante Teixeira. Você está muito bem acompanhado, eu pude ver, você me mandou o arquivo e está muito bem ilustrado. E eu vou fazer uma pergunta sobre ilustração, mas eu queria que você falasse um pouquinho, sem dar o spoiler, como a juventude está dizendo hoje, né? Sem dar spoiler, mas como é o eixo de narrativa, um pouquinho do que é a história, o contexto dessa história, para criar o gostinho e a expectativa do nosso telespectador para que eles possam adquirir Cido quando do seu lançamento. Cido é um personagem que parece fisicamente, não só Cido, mas os personagens da história, eles parecem muito com as pessoas aqui da nossa região, com pessoas que transitam no nosso meio social. Não são personagens eurocêntricos, com características daquelas histórias infantis importadas da Europa. Por mais que elas tenham seus valores, mas tanto o texto, que é escrito em uma narrativa ambientada na cidade de Piauí, é um cenário de um Piauí ficcional. Claro. De personagens ficcionais, mas que se interrelacionam com figuras históricas da cidade. Em ambientes como o Rio das Contas, o Rio Água Branca, ou seja, é uma narrativa infanto-juvenil que quem lê, mesmo não sendo de Piauí, se identifica pela característica da narrativa, tratando das nossas peculiaridades grapiúnas. Das nossas escolas públicas, você gestor educacional, você gestor cultural, esse livro precisa estar nas escolas públicas. É um ato de descolonização de saberes, é um ato de ruptura com estruturas verticalizadas do currículo. Miguel Arroyo, um grande estudioso do currículo, diz assim: o currículo é território em disputa, e você, gestor cultural, tem que ter lado nessa disputa. É o lado da nossa terra, da nossa gente,
da identificação do texto e da imagem, né, por parte da criança com o seu contexto de vivência. Então, nós estamos aqui diante de alguém que teve coragem de fazer isso e teve qualidade para colocar um produto como esse, né, nas mãos da juventude da nossa região. Então, fique aí com essa reflexão e sensivelmente opte na hora de escolher os paradidáticos da sua escola. Você, gestor privado também, na hora de escolher os paradidáticos, rompa com esses enlatados que vêm já formulados e verticalizados e olhe para o escritor da nossa região. E assim como a Albione fez, nós temos grandes valores da literatura infanto-juvenil, mostrando que é possível produzir a partir do seu lugar. Como dizia uma amiga professora do sul do Brasil, Helena Calai, ela diz assim, ó, é estudar o lugar para compreender o mundo. Albione, você estava falando sobre Cido e sobre os personagens do livro meio que apresentarem, né? Transmitirem para as pessoas essa ideia de representatividade. Mas você conta de uma forma muito bem cuidadosa e as ilustrações trazem isso com muita força, a história do nome da cidade, Piauí, né? E o ilustrador, o Dante, ele traz isso com muita força. Aí a pergunta que essa deixa me dá para fazer é assim, como é a relação do escritor com o ilustrador em termos de composição da obra? Porque ali, da forma como é forte a ilustração, eu passo a entender, e você foi generoso ao reconhecer o Dante no final do livro, que você dedica uma página inteira com a foto dele, com a descrição dele, na mesma condição de autor. Então, eu fiquei muito feliz em você ter feito isso, né? Você, quando pegar o livro, vai ver o respeito com o qual você tratou, porque muitas vezes isso não acontece. A gente que está no mercado editorial sabe, muitas vezes não acontece. Essa foi uma obra feita a 4 mãos, ao meu ver, pelo reconhecimento que você deu. O texto, a ideia, obviamente, suas, mas a ilustração, ela casa tão bem com o que você quis transmitir, que você colocou Dante na condição de coautor, vamos assim dizer. A relação do escritor com o ilustrador é essa mesmo, é de composição coletiva? Minha relação com o ilustrador foi uma relação de muita confiança. Claro que eu sugeri alguns traços dos personagens. Por exemplo, a primeira versão de Cido era outra. Ele era um personagem com características menos parecidas com a gente. E aí eu falei, não, Dante, vamos aproximar ele de um personagem mais próximo à nossa afrodescendência. Não só ele, mas todos os outros. Porque essa é a nossa realidade. E ao final da produção, assim, ele conseguiu corresponder à minha expectativa. Não houve assim, uma interferência nele no texto, o texto foi integralmente meu. E eu sugeri algumas coisas nos traços dos personagens, mas dei total liberdade para que ele usasse as técnicas e a criatividade dele para que ali estivesse os traços dele de maneira livre, sem nenhum tipo de censura. Perfeitamente, o resultado final ficou primoroso, eu posso testemunhar isso. Albione, vamos agora, porque assim, essa discussão tão boa sobre sociedade, sobre representatividade, vai nos ajudando a fazer uma coisa que eu mais gosto aqui no programa, que é subverter o roteiro, tá? Indisciplinadamente, a gente põe tudo lá nas caixinhas, mas se nós estamos falando de currículo que precisa ser ressignificado, o roteiro, então, é aquele que precisa ser ressignificado mesmo. Uma das perguntas que nós sempre fazemos aqui para os nossos autores entrevistados é de como se deu a transição, então, do Albione leitor, alfabetizado com suas referências, para o Albione escritor. Quando é que você se deu conta que você tinha algo a dizer através da literatura? Essa pergunta é muito interessante. Eu não me vi durante meus estudos da minha educação básica em nenhum momento como escritor. A minha formação cultural foi muito ligada à questão imagética, à influência da televisão, dos documentários. Para você ter uma ideia, quando eu me preparei para o vestibular, eu já vinha de 7 anos fora da escola formal. Havia 7 anos sem estudar, sem ter nenhum tipo de preparação em cursinho. E aí eu me vali de gravações de documentário, de teleaulas, naquele tempo que era na fita cassete. Eu montei um acervo de 70 fitas cassetes com documentários, debates, discussões nas áreas das ciências humanas, sociais.
E eu ingressei na universidade com essa bagagem, vindo basicamente dessa formação, desses documentários, dessa produção imagética. Eu só me passei a me conceber como um escritor a partir do momento que eu defendi a minha dissertação, que eu fui aprovado em uma banca de mestrado, diante de 3 doutores, pós-doutores, e mesmo assim eu não saí dali da banca com pretensão de publicar aquela dissertação. Aí até recebi uma ligação ou um contato por e-mail, repetidamente, de uma editora de Salvador, se propondo publicar o livro, a dissertação em livro. Posteriormente, uma outra editora de São Paulo também. Eu falei, vixe, o negócio é sério. Então Tá bom, né? tá bom a coisa. Mas eu falei, olha, eu prefiro publicar por editora daqui da região. E aleatoriamente fui no Google e eu já conhecia a editora Via Literário. Lá na minha cidade, o professor Vitor Hugo, que já não me deixou, ele tinha algumas publicações na área das crônicas. E eu gostei muito da diagramação, da formatação do livro. E disse, essa editora me interessa. Entrei no site, me encantei com tudo layout. E entrei, catei o número da editora, entrei em contato pelo WhatsApp. E abri o primeiro contato, falando do meu interesse. E o professor Arino Gaspareto me atendeu muito bem e falou, tenho interesse em publicar seu livro. E aí conversamos, nos entendemos. E me sinto muito feliz por ter optado em publicar por uma editora Via Literário, uma editora aqui da região, do que ter publicado por uma editora supostamente grande, do eixo Rio-São Paulo, mas que o livro não ia ter a repercussão que teve aqui, a ponto de eu estar aqui agora. Eu dedico a essa opção e de encontrar pessoas sensíveis, como o Gasparito, como você. Também quero abrir um parêntese para agradecer ao professor Wilson Caetano, que gentilmente escreveu o prefácio do meu livro, Cido Pequeno Cidadão, que é o presidente da Academia de Letras de Itabuna, Lita. E eu agradeço a muita gente. O Cido é resultado de diálogo, de vivência a partir do contato com muitas pessoas. A minha dissertação de mestrado, mais ainda, porque foram 20 anos de dedicação e de boa vontade dos depoentes, das pessoas que abriram, como a família de Euclides Neto, abriu sua residência e me franqueou acesso ao gabinete de Euclides Neto para eu poder digitalizar, fotografar as fontes e analisar e construir o que resultou no Textos Possíveis da Terra. E produzir cultura, literatura, conhecimento, com essa generosidade, pavimenta caminho para esse sucesso que tem sido o seu trabalho e o reconhecimento. Vamos falar agora da dimensão albione político? Vamos lá, não vim preparado para falar sobre isso. Não. Mas o albione político, ele está presente no albione escritor e essas dimensões, como você bem disse no início, elas se encontram, são camadas de um mesmo ser, né? Um ser político e poético, literário e ativista, professor, escritor e político na melhor das dimensões, porque nunca se locupletou, nunca se valeu da política para autopromoção. A sua história depõe a seu favor nesse sentido, e olha que para dizer isso aqui, eu não tenho nenhum interesse, porque assim, é a verdade que está sendo posta. Eu tenho interesse em valorizar isso, porque você é um dos poucos. Obrigado. Você é um dos poucos que ainda inspiram de que, assim, estar na política é para contribuir com a comunidade, né? Tanto é que você esteve em determinados momentos e outros não esteve, você não fez disso carreira, né? E quando é que você, então, entende que era um momento de colocar seu nome em apreciação? O Albione foi candidato a prefeito de Piauí. Você conta um pouquinho dessa sua história, mas com essa chave de leitura, quando é que você entendeu, assim, tá na hora de eu colocar o meu nome à disposição? E também quando é que foi que você entendeu, tá na hora de dar um tempo? E será que volta para a alegria e para a esperança do povo? Rafael, meu caro Rafael, meu ingresso da política institucional se deu aos meus 24 anos. E foi consequência do meu engajamento político na reabertura política do Brasil. A minha primeira participação eleitoral como eleitor aos 16 anos
foi exatamente em 1989. O que é que acontece em 1989? A primeira eleição direta para presidente da República após a ditadura militar, os 21 anos de ditadura, né? Após o golpe. E eu fui arrebatado pela esquerda. Eu fui arrebatado pelo projeto popular, o projeto da transformação em favor da coletividade, em favor dos trabalhadores que são isolados das decisões nas esferas políticas. E a partir daí eu faço essa trilha. Fui candidato pelo PT em 1996. Na ocasião, eu era comerciário, trabalhava como vendedor de uma loja de eletrodomésticos. A loja, na época, era considerada a maior rede de lojas de eletrodomésticos do Norte e Nordeste. A gente pode falar, era insinuante. Já tá fechada. Não estou fazendo fechada. Faz parte da história bacana, né? Faz parte, né? Um certo dia, eu ousei a ser candidato e estar trabalhando numa empresa privada, numa loja, E aí, como é que grande burguês. Até que um dia demitido? a gerente chegou: infelizmente você não vai poder mais continuar aqui, porque eu recebi uma informação do representante regional que isso não pode ser conciliado, sua candidatura com o trabalho na empresa. Eu falei: não, mas não há problema, eu não faço campanha aqui, eu não vou gerar nenhum ônus para a empresa. Mas hoje eu chego à conclusão que foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo. Porque eu trabalhei de vendedor de eletrodoméstico de 1993 a 98. E quando eu fui demitido em 96, eu já comecei a abrir nova perspectiva. Aí veio a perspectiva de estudar, ingressar na universidade, optar por uma carreira acadêmica e valorizar essas discussões libertárias, que pudesse reverberar de uma maneira mais ampla. E o professor, ele tem, de certa forma, essa exigência de ser um promotor de debates. Não um controlador de mentes, porque isso não acontece. Essa ideia, isso aí é uma falácia. O professor é aquele que promove os debates, mas a discussão é feita com total liberdade e autonomia pelos alunos que constroem seu conhecimento sem nenhum tipo de controle. E aí, quando é que você foi pela última vez candidato lá? Então, depois de um tempo, eu me filiei a outro partido, que foi o PSTU. Fui candidato 2 vezes a prefeito pelo PSTU em Piauí, em 2008, em 2012, 2 eleições seguidas. E nesse meio tempo, eu me candidatei ao Senado da República, em 2010. E foi uma surpresa, porque sem gastar nenhum centavo, e me fere a consciência pagar alguém para votar em mim e até para fazer campanha. Sim. E por incrível que pareça, eu tive só em Piauí tive na época 7.505 votos. Na Bahia, 14.088. Reconhecimento de... Então foi um reconhecimento a coerência de uma trajetória de vida, né? Eu costumo dizer isso. Nós estamos vivendo uma crise de representatividade porque as pessoas não vivem aquilo que pregam. E se você teve esse reconhecimento sem o gasto, com um partido que tinha um pequeno alcance, e mais ainda, concorrendo contra os tubarões da política que investem milhões em mídias digitais, em mídia televisiva, e você teve esse reconhecimento, é porque você tem um legado, uma trajetória de luta. Para mim é um motivo de honra ouvir essas palavras generosas. E é um pouco do que Brecht dizia, né? Você é alguém que é do rol dos indispensáveis, principalmente para aquela comunidade que ele olha com um olhar de admiração e de reconhecimento. Eu espero que essa mesma comunidade, esse vídeo vai passar lá, porque você vai promover essa entrevista lá para que as pessoas tenham acesso, que essa mesma comunidade ela possa lhe acolher como escritor, já lhe acolhe como professor, mas também quando você colocar seu nome à disposição no âmbito municipal, que tem essa mesma coragem, porque nós precisamos rodar o poder, né? Tem que ter rotatividade. E vocês têm à disposição, comunidade de Piauí, um quadro qualificado, né, para qualquer que seja a função que Albione se colocar à disposição. Eu não sou eleitor de Piauí, então não estou fazendo campanha partidária. Só estou dizendo que aproveite a oportunidade de ter alguém qualificado, porque muitas vezes a gente diz assim, mas a Câmara Municipal não reflete, ela reflete o que o povo quer colocar lá. Né? Mas a prefeitura não tem...
Por quê? Porque somos nós os responsáveis para fazer. Então, Albione, o tempo joga contra nós, você vai receber um convite para voltar aqui. Essa conversa foi leve, foi qualificada. Eu queria que você, então, agora, nessas suas 3 dimensões, deixasse uma mensagem final, né? Para, principalmente a juventude, já que você está tão próximo a ela nesse novo trabalho, nesse novo livro. A juventude na política, a juventude na docência e a juventude na literatura. Você, com sua experiência de tantos anos de trajetória, de tanta bagagem acumulada, de tanto repertório, o que você diria para a nossa juventude nessas 3 dimensões? A gente costuma ouvir dos 4 cantos que a juventude não quer nada, que a juventude é desinteressada. Eu discordo plenamente com isso. Eu acredito que a juventude quer oportunidade, a juventude quer reconhecimento, a juventude quer ter direito e acesso às questões culturais, emprego, educação. A juventude quer ser vista e ser respeitada, ser colocada na condição de protagonista. Infelizmente, os políticos, o nível de políticos que nós temos, politiqueiros, um nome político é muito nobre para ser reduzir essas pessoas. Eles apenas usam essa juventude como massa de manobra em momentos oportunos. Então, eu me realizo sendo educador. Quando eu comecei a lecionar, eu disse o seguinte para mim mesmo: eu quero ser o professor que eu gostaria de ter tido. Claro que eu tive bons professores e sou um pouco de cada um desses professores bons. Mas aqueles professores repressores, segregadores, autossuficientes, punidores, esse tipo de visão não me identifico e tento não sê-lo. E eu, o ano que vem, completarei 20 anos de docência. Comecei, na época eu me achava um velho. Eu ingressei na universidade com 27 anos. Concluí o curso com 32, com 31 e comecei minha carreira com 32. O ano que vem completa 20 anos de docência. Eu completo 52 anos, mas eu me sinto mais jovem hoje, mais motivado e mais certo que valeu a pena do que quando eu comecei aos 32 anos com 1001 dúvidas. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir ser um professor desse que eu almejo? E eu agradeço muito a paciência de colegas, de alunos, de Deus, da divindade, por chegar aqui e poder dizer isso. O sentimento que me toma é de gratidão. Não podia ser diferente. Por não ter desistido no caminho, né? Não podia ser diferente. A você que nos acompanha, é com alegria que nós finalizamos esse encontro, essa conversa, mas é também com saudade. Então já fica o convite para que você em breve retorne. Com o lançamento de Cido, a Via Literário tem múltiplas plataformas para promoção dos seus autores. Vocês vão ter o Quem Te Viu, Quem Te Lê, é uma live com Leila Oliveira, em que, no contexto do lançamento da obra, o autor vai lá falar um pouco sobre essa obra. E aqui, o Vozes Literárias, do Via Literário Encontros em Prosa e Verso, que você sabe, é especialmente feito para você. Em que ponto uma pessoa pode se assemelhar a um mosquito? Um mosquito, uma vida marcada pela sua pequeneza e insignificância. Exceto se você tem sono leve, mais ainda se tem insônia. Aquele ser de valor ínfimo toma uma proporção gigantesca, à medida em que avançam os infinitos minutos de uma madrugada. Só mesmo quem passou por isso sabe. Não se deseja ao pior inimigo. Fui procurar o significado da palavra presença em um desses dicionários virtuais e me chamou bastante atenção uma das frases usadas para ilustrar a denotação existência de uma coisa em um lugar determinado. O dicionário usou como exemplo presença de mosquitos. Parei nesse exemplo enfático
de que, se não for pela picada ou mesmo pelo zunido, o mosquito não está presente, sequer existe para a nossa percepção. Um pouco mais perceptíveis que um mosquito, nossa presença se dá por outras formas da nossa representação, até mesmo pela nossa imagem, podemos pensar assim. Mas, curiosamente, a palavra representação apresenta a mesma lógica da definição de presença e não fala nada sobre a imagem ou representação física, que pode nos dar uma ideia equivocada da demarcação de presença. E diz que representação é a exposição escrita ou oral de motivos, razões, queixas, etc., a quem de direito ou quem possa interessar. Quer dizer que, para estar presente ou se representar, seja um mosquito ou uma pessoa, é necessário picar ou zunir. Melhor dizendo, para existir é preciso se manifestar. Isso me remete à dinâmica das relações, onde muitas pessoas se fazem inexistentes durante uma existência inteira, simplesmente por darem continuidade a uma nociva obediência infantil imposta por uma geração que acreditou que ser adulto era manter o domínio, com regras rígidas e fórmulas prontas sobre os modos de ser e de viver. Longe de querer vilanizar essa geração de adultos que também sofreu as consequências de obediência impensada. Relação é troca, inclusive de lugares. Não há interação quando apenas falamos, muito menos quando só escutamos. Falar e escutar tomam uma proporção não só da existência nas relações com os outros, mas também na relação com o que somos, o modo como nos reconhecemos e como nos respeitamos. Ouvir e fazer-se ouvir, respeitar e demarcar limites, ser e deixar ser. Talvez essa a grande diferença entre a nossa forma de manifestar a existência e a do mosquito. Ele talvez só possa se manifestar invadindo, ao inocular o veneno letal ou se arriscar à morte por um abrupto tapa, perpetuando ou aniquilando sua espécie, enquanto nós podemos e devemos nos manifestar muito além dos zunidos e picadas. A você que acompanha o Via Literário Encontros em Prosa e Versos, já se acostumou a encerrar o nosso programa com a leveza da música e com a visibilidade dos nossos artistas regionais. E hoje, num clima todo especial, estou recebendo dois amigos, duas pessoas que, além de talentosos artistas, são incentivadores e promotores de cultura na nossa região. Léo Jorge e Serginho Batera, a quem eu agradeço penhoradamente a presença e faço questão de dizer um pouco da trajetória desses dois artistas. Léo Jorge é soteropolitano, mas está em Itabuna há mais de 30 anos. Serginho é ilhéense e tem também longa trajetória aqui na nossa cidade. E, além disso, eles estão figurando entre os protagonistas, os criadores de vários projetos aqui na cultura da nossa região. Toque Brasileiro, Segunda Sem Lei, Naquela Mesa, Conversas de Botequim mais recentemente, junto conosco, Quarta-feira Musical, vários festivais por toda a Bahia. Então, são músicos que, além de desfilar seu talento nas noites, nos eventos corporativos, nos eventos pessoais, familiares, eles têm também esse compromisso em fomentar a arte da nossa região. Então, depois de dizer essas palavras em reconhecimento à trajetória desses dois grandes artistas, nós queríamos ouvi-los. E aí, Léo, quem é que manda pra gente? Como é que tá aí essa vida noturna, essa vida cultural agitada? Difícil, mas tá boa. E assim, como nós fazemos também para aproximar você do nosso artista, queria que o Léo dissesse pra gente como é que se encontra Léo Jorge e Serginho Batera para fazer a contratação dos trabalhos musicais de vocês. Pelas redes sociais, né? Léo Jorge Rebouças, você encontra a gente lá. E o telefones 739-8809-5267. Tá? Que pelos melhores estabelecimentos de entretenimento da nossa cidade, você sempre vai prestigiar Léo Jorge e Serginho Batera cantando o melhor da MPB.
E aí, como nós queremos aqui ouvir música, eu deixo vocês com o talento desses dois grandes artistas. Na voz inconfundível, nos acordes monumentais desse grande cantor Léo Jorge, e na batera desse Serginho, que é da Escola de Savará e Companhia Limitada. Já tem no pedido, né? Já temos um pedido aí. Professor Bioli, desde casar. A paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não enterro mais. A paz fez o mar da revolução, invadiu meu destino. A paz, como aquela grande explosão de uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em ti, eu sonhei por ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim os lamentos de tantos ais. Eu pensei em ti, eu chorei por ti, eu brinquei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim os lamentos de tantos ais. E essa dupla tem 15 anos de trabalho juntos. Vocês imaginam quanta estrada, quanta experiência e quantas vezes embalaram desde os corações apaixonados àqueles mais reflexivos, porque a música popular brasileira transita, né, do amor à contestação, à postura crítica e reflexiva da sociedade. O que é que você preparou mais pra gente hoje? Vamos fazer um João Boscozinho? Oh, ele sabe agradar o apresentador. Ele vai trazer João Bosco, e eu digo sempre que a gente sempre repete que as mãos de João Bosco tinham que ser tombadas como patrimônio histórico, patrimônio cultural do Brasil, e Léo Jorge está no mesmo nível, porque aqui você ouve fechando os olhos, você pensa que é João Bosco que está cantando perto de você. Então, viva o artista grapiúna! É isso aí. Jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou mudou de estação, começou a cantar. E tem mais um cisco no olho ali, em vez de assoprar. Sem dó falou que por ela eu podia cegar. Se eu dou um pulo em um instantinho num bar. Calor
Durante 10 noites me fez resvalar. Levou as minhas cuecas pro bucho rezar. Com o doutor, café na calça só pra me segurar. Se eu tô devendo um dinheiro e vem me cobrar. Doutor, a peste abre a porta e ainda manda sentar. Depois, seu mundo de emprego que é pra melhorar, é pra melhorar. Vê só doutor, convida a madeira pra ir morar. É mole. Doutor, se eu peço um feijão ela deixa salgar. Calor, ela veste um casaco só pra me atazanar. E ontem, doutor, sonhando comigo, mandou eu jogar no burro, doutor. Eu na cabeça centelha, quero me separar, doutor. Incompatibilidade de gêmeos. João Bosco, da gente. A música foi a incompatibilidade de gênios, mas aqui tem uma compatibilidade cultural, da literatura, da música, do teatro. Esse foi o Via Literário Encontros em Prosa e Versos para você.